cachorro precisa de coleira. Uniub, vestibular Bolsa 100. Inscrições gratuitas em uniub.br. Vencer Uniub. Apresenta AgroBand News. Oferecimento. O melhor negócio em picapes do Brasil é na Ortovel. Em Uberlândia, na BR-050, ao lado da Van. Olá, sejam bem-vindos à edição do AgroBand News que começa a partir de agora. Nesse momento você fica informado sobre as notícias do agro. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, visitou a Ceasa de Curitiba e falou sobre o programa Comida Boa, um dos mais importantes de segurança alimentar do estado do Paraná. Dia de celebrar comida boa. O programa que atende famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar por meio da Ceasa Paraná foi premiado na Turquia e chamou a atenção do governo federal. O que nós pretendemos, já estamos fazendo uma parceria aqui, o governo federal com o governo estadual, através do programa de aquisição de alimentos, que aumenta a cesta básica das pessoas que se alimentam a partir desses alimentos aqui, e nós queremos replicar essa experiência em todo o Brasil. Cerca de 6.000 toneladas de alimentos são reaproveitadas por ano. Frutas, verduras e legumes que iriam para o lixo vão parar na mesa de mais de 1,5 milhão de pessoas. A gente, ano passado, recuperou 5.300.000 quilos e a gente vem tendo uma evolução ano a ano. O nosso objetivo esse ano é chegar em 7 milhões de quilos. Após um trabalho de seleção, a comida se transforma. Uma parte é distribuída in natura e outra é congelada ou processada. Então eles são higienizados, passam pela parte de processo de corte de casca, de tirar sementes, são embalados a vácuo e congelados para serem entregues às instituições. Os alimentos chegam a 5 regiões paranaenses. São atendidas quase 400 instituições de assistência social, como creches, orfanatos e abrigos. O que a gente vê aqui no Comida Boa é um modelo espetacular que atende tanto a questão da fome quanto a redução do desperdício de alimentos. Alimentos esses que são os mais nutritivos, principalmente para as pessoas que estão em vulnerabilidade. Nós já estamos destinando 1 bilhão e 200 milhões de reais nesse período de 1 ano e meio. E a gente destina esses alimentos para essa rede socioassistencial que está mobilizada dos governos do estado, nos municípios, da cidade civil, fazendo com que a gente possa avançar com essa união, com mais força, com mais urgência, acabar com a fome no Brasil outra vez. O projeto paranaense é dividido em várias frentes. O que não está em condições para consumo humano vira alimento para animais silvestres resgatados. Além disso, tem também um alcance social, ajuda na ressocialização de pessoas que estão em regime de monitoração eletrônica. E agora a gente fala da FEICORT, uma feira que já está quase tudo pronto para acontecer ainda este mês. Monta daqui, prende dali. Os últimos dias têm sido de trabalho intenso para a equipe de montagem da estrutura da FEICORT, a Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, que acontece no recinto de exposições Jacotocelo, entre os dias 19 e 23 de novembro. A gente tem um grande desafio de que as pessoas cheguem na FEICORT e percebam ela como ela era feita no Centro de Exposições Imigrantes, porque era um espaço fechado, né, era uma feira totalmente indoor. Então aqui esse espaço vai ser onde as pessoas vão recordar do indoor da FEICORT. Essa estrutura que a gente vê sendo montada aqui será da tenda principal, que terá mais de 4.000 metros quadrados, com um corredor livre de 40 metros. Tudo para garantir segurança e conforto aos visitantes do evento. A edição de 2024 da FEICORT terá foco na produção de carne de qualidade e apresentará atrações como mostra de animais de raças zebuínas e europeias, leilões, workshops, exposição de empresas, beef hour e cozinha show com produtos artesanais paulistas. O AgroBand News desta edição termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá!
Band Cidade, segunda edição. Oferecimento. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Band Cidade está começando e você vai ver. Líder religioso é preso acusado de abusar de fiéis. Ele usava o pretexto de curar as vítimas de traumas do passado. Vamos mostrar também orientações para quem vai pegar a estrada durante o período chuvoso no próximo feriado. E ainda uma homenagem aos 60 anos de história de uma escola em Uberlândia. É agora. Olá, uma ótima noite para você. 2 homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa foram presos em Uberlândia. Luciane Oliveira traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Luciane. Boa noite para você, Gessione, e para todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Como você falou, então, foram presos hoje 2 homens, um de 28, outro de 35 anos. As prisões aconteceram no bairro Shopping Park, aqui em Uberlândia. Foi feito pela Polícia Civil de Minas Gerais em parceria com a Polícia Civil de São Paulo. Esses 2 homens, eles são suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa especializada em furto de estabelecimentos que comercializam armas e munições. Segundo a polícia, eles são suspeitos de terem participado do furto de 24 armas de uma empresa em Barretos, no estado de São Paulo, no dia 31 de julho do ano passado. Segundo os policiais, eles arrombaram o estabelecimento, desligaram o sistema de segurança e conseguiram pegar essas armas. Parte desse armamento foi encontrado aqui em Minas Gerais e uma outra pessoa já tinha sido presa em Barretos anteriormente e agora então foi feita a prisão desses outros 2 suspeitos. A polícia continua investigando para poder encontrar outras pessoas ligadas a essa organização criminosa e saber se tem ramificação em outras cidades. Eu volto com você. E a gente continua acompanhando, né? E a Luciane também continua por aqui, porque a ex-vereadora de Uberlândia, Pamela Volpi, foi à júri hoje por uma tentativa de homicídio. E a Luciane atualiza esse julgamento pra gente. Diga, Luciane. Isso mesmo, Gessione. Nós estamos aqui em frente ao fórum, a acusação já foi ouvida, agora está a parte da defesa da ex-vereadora. Como você disse, ela é acusada aí de homicídio e também lembrando que esse julgamento estava previsto para acontecer em setembro, foi então remarcado para hoje, só que no dia 11 de setembro, outros 5 réus relacionados a esse caso foram julgados. O julgamento de hoje, como você falou, então tem a ver com essa questão do homicídio, um episódio relacionado a uma ordem que ela teria dado de matar Ricardo Modesto em fevereiro de 2022, dentro da penitenciária João Pimenta da Veiga. Na época, ele só não foi, esse homicídio não foi consumido, não foi concluído, porque uma testemunha interviu, mas, segundo testemunhas, a ex-vereadora e outras pessoas teriam agredido a vítima, que ficou com graves lesões. Então, hoje acontece esse julgamento relacionado a essa questão dessa tentativa de homicídio. E também a ex-vereadora, ela é acusada pelo GAECO de chefiar um esquema de segurança um esquema de extorsão no sistema prisional relacionado à venda de cigarros, outros produtos que chegavam na penitenciária aí durante as visitas. Então a gente continua acompanhando para saber como que está sendo esse julgamento. A gente ainda não tem muitas informações porque ele está acontecendo agora, nesse momento. Eu volto com você. Luciane Oliveira e o cinegrafista Marco Crepaldi trazendo as informações ao vivo, essas atualizações. A gente, claro, segue acompanhando. Obrigado, viu, Luciane? Bom trabalho para vocês aí. Olha só, um líder religioso foi preso em Santa Juliana. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente de crianças, adolescentes e adultos durante rituais em um terreiro. As vítimas contaram à polícia que ele organizava encontros com o pretexto de curar traumas para cometer aí, então, os abusos. Elas relataram também, inclusive, ainda que eram ameaçadas se não fizessem o que ele pedia. A Polícia Civil já está, então, investigando esse caso. A gente vai continuar também acompanhando, viu?
Olha só, a gente muda de assunto para mostrar para você o seguinte, que servidores da Prefeitura de Patos de Minas foram afastados por uma suspeita de irregularidade no uso de cartões. Isso aconteceu então na cidade de Patos de Minas. A Prefeitura informou que a empresa dos cartões foi notificada, a Polícia Civil também foi acionada para investigar o caso e disse em nota que o inquérito policial está em fase inicial e outras informações serão divulgadas após a finalização dessas investigações. E agora, aqui no Band Cidade, você acompanha o nosso giro de notícias com outras informações que também foram destaques nessa quarta-feira. Uma moto foi roubada no bairro Segismundo Pereira, em Uberlândia. 2 indivíduos armados renderam a vítima e levaram a motocicleta e fugiram em direção ao terminal Santa Luzia. A PM foi acionada e, com o auxílio do aplicativo de rastreamento, a moto foi localizada em uma estrada na região do Pau Furado. Os autores fugiram para uma área de mata densa e, com o apoio da aeronave Pegasus da PM, eles foram localizados. Um homem foi encontrado morto na casa onde morava com a namorada e a filha dela na manhã de hoje no residencial Integração, em Uberlândia. O autor do crime é o ex-parceiro da mulher que entrou pelo telhado da residência e partiu para esfaquear a vítima. Ele não resistiu aos ferimentos, o autor fugiu de moto até o bairro Alto Moarama para a casa dos pais dele. A moto foi apreendida pela polícia, mas o suspeito segue foragido. A Polícia Civil prendeu ontem um homem acusado de matar o cunhado a marteladas em Santa Rosa da Serra. Segundo a polícia, os cunhados iniciaram uma discussão por motivo fútil. Logo em seguida, a vítima de 23 anos foi atingida por um golpe de martelo. O golpe atingiu a cabeça do jovem, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia começou a investigar o crime na sequência e cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o autor. O investigado tem 43 anos e não tinha passagens pela polícia. Ele foi encaminhado ao presídio de Araxá. A seguir, vamos falar de rodovias. O Band Cidade volta daqui a pouquinho. Dia Sexta-feira tem feriado da Proclamação da República e para quem vai pegar a estrada é bom ter alguns cuidados, especialmente por causa das chuvas. Efetivo total, posicionamento em pontos estratégicos, abordagem a veículos e fiscalização minuciosa. Essas são algumas das ações programadas pela Polícia Rodoviária Federal para a Operação Proclamação da República, que começa às 0 hora desta quinta-feira. Até restrição de tráfego vai acontecer em função do movimento intenso. Os veículos de carga que ultrapassam os limites regulamentares, que necessitam de autorização, eles terão restrição de horários de circulação. Será na quinta-feira, dia 14, das 16 horas até as 22, que é a saída do feriado. Na sexta-feira, de manhã, das 6 ao meio-dia. E também no retorno do feriado, no domingo, na parte da tarde, das 16 horas às 22 horas. Esses veículos pesados, que eu falei, que estão acima do limite regulamentar, eles não podem circular nas rodovias nesse horário. A polícia vai estar atenta também em situações e condutas suspeitas, no que diz respeito ao trânsito e às ações criminosas, e pede a cooperação dos usuários da via em caso de abordagens. O usuário, quando for questionado por um policial, deve ter calma, deve responder às perguntas do policial e, com certeza, se não tiver nenhum indício de irregularidade ou crime, ele vai poder seguir a viagem. A partir daí, se o policial identificar durante a fiscalização uma irregularidade, uma situação possível de crime, ele vai evoluir essa fiscalização. Então, as fiscalizações aumentarão. A chance dos usuários da rodovia serem abordados é grande. Por isso, quem for pegar estrada nos trechos de cobertura da PRF deve programar a viagem, documentação do veículo e do condutor e obediência aos limites da rodovia. Outro item de segurança viária que com certeza vai ser cobrado durante o feriadão da República se refere às condições do veículo. E neste caso, pequenos reparos podem evitar grandes despesas, coisa que uma revisão básica pode evitar.
Anísio Caldeira não tem dúvida de que uma preventiva no carro evita desde defeitos prestes a acontecer até acidentes. Primeiramente, conferir níveis de fluidos do veículo para saber se está tudo ok, para ele não dar uma pane no caminho com você, te dar um prejuízo às vezes maior. Conferir estado e pressão dos pneus, né? Se está tudo certo, se tem condições para uma viagem segura. No geral, verificar freios, se está funcional, se não tem um desgaste excessivo. Ainda nas estradas, durante o período chuvoso, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR, está atuando nas rodovias estaduais com um novo modelo de manutenção nos serviços de rotina. Veja. Nesse momento de chuva agora de 2024 e início de 2025, o DR já está utilizando a plataforma de geoprocessamento em pontos específicos onde acontecem interrupções na trafegabilidade, que ocasionalmente chamamos de pontos críticos aqui no DR. Esses pontos são automaticamente cadastrados pelos nossos regionais e a partir desses cadastros são criados alertas automatizados no Waze, de forma que os usuários com 50 metros de antecedência tenham a informação que naquele ponto existe uma preocupação para que ele trafegue com mais responsabilidade e reduza a velocidade, evitando assim acidentes. É importante também alertar que nos pontos de interrupção total, onde não tem como passar com os carros, mesmo não tendo variantes no local, o próprio Waze, o aplicativo de mobilidade, vai indicar uma rota alternativa, assim como também a plataforma que disponibiliza esses dados de forma técnica no site do DR também disponibiliza rotas alternativas para os nossos usuários nas nossas rodovias. A reforma tributária foi tema de estudo e de um encontro de auditores fiscais e advogados do Triângulo Mineiro. O evento aconteceu em Uberlândia e o Gustavo Galvão acompanhou a discussão. Um tema que divide opiniões e ainda é sinônimo de dúvidas para muita gente. Promulgada no ano passado, a reforma tributária foi tema de estudo para os auditores fiscais e advogados do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Já veio uma reforma tributária que vai tratar dos impostos sobre o consumo, que toda vez que você adquirir um bem ou você consumir um serviço, você vai ficar sujeito ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, isso é de grande importância para toda a sociedade, para o governo e para nós que operamos o direito tributário. Então, nós estamos promovendo esse encontro com o intuito de trazer as novidades, as mudanças que ocorrerão, né, nesses impostos de consumo. O evento serviu como uma bússola para nortear tanto juristas quanto especialistas no direito tributário em relação ao novo código que entra em vigor nos próximos anos. Quem opera com o direito tributário sabe que muda muito, isso muda muito. Agora, com a reforma tributária, nem muda muito, mudou tudo. Vai fazer uma junção com todos os impostos que o Estado cobrava, com os impostos que os municípios cobravam. Essa é uma oportunidade imperdível para todos os profissionais que operam o direito tributário em Uberlândia. Estamos prestes a passar por uma revolução nos tributos de uma maneira em geral. Nesse sentido, é extremamente relevante que todos conheçamos, especialmente aqueles que operam o direito tributário, conheçamos o que vai acontecer no futuro com a operação do direito. Segundo o texto da nova lei, a reforma simplificará e unificará tributos sobre o consumo, além da extinção de alguns impostos. A reforma tributária ela tem uma base, ela tem um princípio de manutenção de carga global. Ela tem um princípio que a sociedade brasileira vai pagar a mesma quantidade de tributo e os estados e municípios vão receber a mesma quantidade de tributo. Só que essa manutenção é global, ela não é individual. Dentro de cada estado, dentro de cada contribuinte, nós vamos ter ganhadores e perdedores. Um dos principais objetos da discussão de contadores e juristas durante a reunião foi alguns projetos de lei que buscam complementar alguns artigos do novo Código. Desde dezembro que já está promulgada a reforma tributária, a emenda constitucional 132, e agora está transitando no Congresso, especificamente agora no Senado, o PLP 108 e o PLP 68. São duas leis complementares que vão dar as diretrizes gerais do tributo. Intervalo agora e o Band Cidade volta já com mais notícias para você. Não saia daí. Dia Mix. É no 350 ml, 2,98. E
E hoje em Uberlândia tem um Oscar do Café. A premiação reconhece os melhores grãos da região do Cerrado Mineiro. E quem está acompanhando essa premiação é o Érico Gabriel. Boa noite, Érico. Boa noite, Essione. Boa noite para quem nos acompanha. Exatamente, o evento começou agora, esse que é o Oscar do Café, porque é daqui da nossa região que saem os melhores produtos que vão para todo o mundo. E nessa edição tem algo especial, diferente, porque bateu o recorde de amostras cadastradas para serem premiadas, né? Foram 547 amostras, superando o último recorde que foi ano passado, que eram 50 amostras. São 3 categorias de prêmio: café natural, cereja descascado e o fermentação induzida. No total das inscrições, foram 191 do fermentação induzida, 278 do natural e 78 do cereja descascado. Isso, o que representa? Representa uma melhora na qualidade do café. Mais pessoas melhorando o café para concorrer a um prêmio tão importante. Essione. Tá certo, Érico, e traz um cafezinho, viu? Obrigado pelas informações. Olha só, Tiago Soares Fonseca assumiu a presidência definitiva do Sindicato Rural de Uberlândia. Ele assume o lugar de Tiago Silveira, que pediu o afastamento do cargo por motivos pessoais. O anúncio foi feito na manhã de hoje, durante uma Assembleia Geral extraordinária. Olha só, coladinho com o Band Cidade, tem um Jornal da Band que começa daqui a pouco, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos ver os destaques de hoje? Salve, salve! No Jornal da Band que começa daqui a pouco, o desafio da Receita e da Polícia Federal. Sabe quantos pontos de passagem na fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina são usados por traficantes e contrabandistas para entrar com droga, para entrar com muamba? 500 pontos. Caso do delator do PCC assassinado na calçada do aeroporto de Guarulhos. Policiais civis denunciados por esse delator 8 dias antes da execução são afastados da função. Nos Estados Unidos começa a transição do poder e hoje foi dia de Donald Trump se encontrar com Joe Biden na Casa Branca. Futebol, 5 anos e 13 títulos depois, Gabigol e Flamengo negociam um jogo de despedida. Em poucas horas, o público esgota os ingressos para os shows que a banda Oasis vai fazer no Brasil daqui a 1 ano. O Jornal da Band, você sabe, começa daqui a pouco às 7h20. Eu tô te esperando. Até já. A seguir, homenagem para uma escola em Uberlândia. A gente mostra já já. História, educação e transformação. Essas são algumas palavras que ilustram os 60 anos da Escola Estadual Joaquim Saraiva, em Uberlândia. Uma programação especial foi preparada para homenagear a escola e a Luciana Oliveira e o Romens Almeida foram conferir. 6 décadas de história. Hoje, a Escola Estadual Joaquim Saraiva tem cerca de 700 alunos. Mas, desde 1963, muita gente passou por aqui. No início, ela não era nesse endereço. Ela compartilhava espaço com outra escola do bairro e chamavam-se Escolas Reunidas da Vila Saraiva. Com o passar do tempo, autorizou-se a criação da Escola Estadual Joaquim Saraiva, que continuou compartilhando prédio. Só mais tarde construiu esse espaço. A escola migrou para cá com a escola ainda em construção, né, o espaço físico em construção, e de lá para cá muitas mudanças. O nome da escola é uma homenagem a quem deu início à criação do bairro. Então, Joaquim Saraiva é um senhor português, casado com uma brasileira. Ele comprou as terras do genro do senhor Vigilato Pereira. Ele construiu a primeira casa, né, a casa dele, e quando as pessoas começaram a casar, a formar famílias, procuravam ele e ele ia vendendo a preço simbólico, bem barato, pedacinhos de terra para as pessoas criarem suas residências. A doação do terreno da nossa escola não foi Joaquim Saraiva, a doação foi do Segismundo Pereira, mas o nome Joaquim Saraiva é em homenagem a ele, que era o dono das terras que originaram o bairro. Descendentes de Joaquim Saraiva estudaram aqui. A tradição passou por gerações. Hoje, a tataraneta continua o legado da família. Desde o primeiro ano do fundamental, faz uns 10 anos. Tataravô, e eu me orgulho muito disso. Foi passando de geração em geração. Todo mundo tem muito orgulho da família. Há menos tempo na escola, Clara conta que foi bem acolhida.
Segundo ela, o resgate histórico tem sido importante para conhecer melhor o local que frequenta todos os dias da semana. Eu acho fundamental conhecer a história da escola, né? Porque, como você disse, eu estou há 2 anos aqui, eu não conhecia, então o projeto de fazer o aniversário da escola com a 60 anos de Joaquim Saraiva, né? Para aumentar o sentimento de pertencimento, os alunos foram envolvidos na celebração de 60 anos. Entre os projetos que estão sendo desenvolvidos, tem pesquisa de foto, entrevista, revitalização de áreas verdes e até a confecção de uma maquete da escola. Esse trabalho tem sido um pouco demorado, mais que o esperado. Porém, ele é um trabalho que ajudou a gente a entender muito sobre a escola, a estrutura da escola, que tem muitos pontos que a gente ainda não conhecia, também sobre a gestão, também sobre a forma que os professores são acolhedores com os alunos. O objetivo da direção da escola deu certo. Responsável por organizar o arquivo fotográfico, o João conta que com a atividade se sente mais próximo da escola. Melhor escola que eu já estudei em todas as ocasiões possíveis. Sabe quando você sente que faz parte daquilo? Eu não sei, eu pelo menos tenho muito disso. Bacana. Olha só, a Secretaria de Educação de Uberaba informou que o período de rematrículas na rede municipal de ensino para 2025 foi estendido até o dia 25 de novembro. O processo é feito online por meio do site da Prefeitura de Uberaba, que é uberaba.mg.gov.br. No mesmo dia, será aberto o sistema de protocolo de vagas para novas matrículas na educação infantil, também de maneira online. Já o período para novas matrículas no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, o EJA, terá início no dia 19 de dezembro. E é falando de educação que a gente encerra o Band Cidade de hoje. Lembrando que para rever as nossas reportagens é fácil, viu? É só ir lá no nosso canal no YouTube, Band Triângulo 1. Ó, a gente volta a se encontrar amanhã às 8h20 em ponto no Band Cidade, primeira edição. E claro, eu faço questão da sua companhia. Eu agradeço muito a você, ótima noite, até amanhã.